Lá em Timóteo, quando ele está falando sobre isso, os ensinamentos, ele tem que ser aplicado em situações, em circunstâncias. Um dos princípios do Evangelho é o arrependimento. E a gente tem um manualzinho aqui de como seria o servo do Senhor. Vamos lá? 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó: e ao servo do Senhor não convém contender. Nossa! Por que será que parece que isso não é verdade? Mas sim, ser manso para com todos. O senhor viu como o senhor começou a escritura, enfatizou a palavra contender, que seria discutir, não é isso? E no final, o senhor deu essa risada de deboche. Para quê? Para quê? Com que sentido? Ou seja, em que o senhor agregou ensinamento aí para os seus seguidores? Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aqui, senhor Toshio, outra vez, né? Lá em Timóteo, quando ele está falando sobre isso, os ensinamentos, ele tem que ser aplicado em situações, em circunstâncias. Um dos princípios do Evangelho é o arrependimento. E o arrependimento significa você reconhecer erros e definir e decidir ter uma vida nova. Ou seja, decidir fazer as coisas melhor. Eu já falei, perfeição ninguém vai conseguir, mas o arrependimento requer, por exemplo, se eu roubei alguma coisa, o princípio do arrependimento é eu reconhecer primeiro que eu errei e tentar restituir aquilo que eu roubei. Se eu ofendi uma pessoa, eu primeiro, faz parte do meu arrependimento, reconhecer que eu errei, ir até aquela pessoa e pedir perdão. Isso é um processo de arrependimento contínuo. Tá? Por isso é ensinado isso aos seguidores, por isso o apóstolo ensinava isso. E o senhor vai usar isso como um deboche. Isso daqui não existe. Ponto final. Não existe isso. Esta é a realidade. Me mostra onde tem alguém que realmente faz isso daqui. O senhor tem tanta falta de fé no senhor mesmo e na sua capacidade de ser uma boa pessoa, que o senhor não acha possível que a pessoa possa fazer o bem. Lá nas escrituras que eu citei para o senhor, a Bíblia fala, o senhor fala que não existe nenhum homem, nenhum ser humano perfeito que tenha feito coisas boas e que nunca peque. O próprio Deus disse isso. Então o senhor está seguindo essa linha. Porém, a perfeição, ela é contínua a partir do momento em que eu vou reconhecendo os meus erros e eu procuro superar os meus erros. Porque é bom senso também, né? A gente vê por aí tanta coisa errada acontecendo e é normal a gente ver a coisa errada e às vezes ser seduzido por aquilo. Por isso existe o livre-arbítrio, né? A liberdade. Você nasce com ela, você nasce com a sua consciência que fala, olha, isso não deve ser feito. Se você sempre ouvir sua consciência, você nunca vai errar. O problema é que nós, Sr. Toshio, não ouvimos a nossa consciência. Porque lá na consciência existe essa influência do Espírito Santo que o senhor está negando, mas ele não vai agir por você. O senhor tem essa consciência que o senhor sabe lá dentro de você o que é certo e o que é errado. Se o senhor sempre aprender a ouvir o que ela está falando, o senhor vai acertar. Agora, quando nós não ouvimos o que diz a nossa consciência, é quando a gente pisa na bola, é quando a gente erra. Então, isso é que tem que entender das Escrituras, né? Não busque perfeição onde não há, mas busque pessoas que estão se esforçando por ser pessoas melhores. Agora, imperfeição você vai encontrar em mim, em você, em todas as pessoas, né? É isso que está dizendo a Escritura. Toshio, eu conheço pessoas que são de boa e que elas não saem brigando e tudo mais. Então, veja bem que ele está falando para você instruir com mansidão os que resistem. Aqueles que resistem, como por exemplo, se eu pegar e trocar ideia com qualquer pessoa cristã e procurar mostrar para ela que ela
está equivocada em sua fé, e eu ficar mostrando isso e provando mais e mais, ela pode até começar com mansidão. Você vai ver depois o que acontece. Porque ela vai ver que não é impossível ela simplesmente contra-argumentar. Então, quaisquer tipos de justificativas que elas venham a trazer, eu vou mostrar por A mais B que não fazem o menor sentido. Aí você vai ver como é que ela vai ficar. Pois é, tá vendo? O senhor ouviu o que o senhor acabou de falar? Parece que o senhor fala, mas o senhor não ouve o que o senhor fala. Primeiro, o senhor se sente o dono da verdade. Isso já é um erro, né? Isso já é um erro. A gente não pode achar que o que a gente pensa é a verdade sobre todas as coisas. A gente tem que ouvir o outro e respeitar que ele tenha uma opinião divergente. Mas quando a gente encontra uma pessoa que tem uma opinião divergente e se ela ficar insistindo, passa a ser uma provocação. Então eu tenho que escolher, tá bom, então eu ignoro aquela pessoa, fico indiferente a ela, tchau, ou eu parto para a reação, é uma ação e contra-reação. Então se eu sei que a outra pessoa ela tem esse comportamento, parte de você então, não ficar provocando. Respeite a opinião dela e ponto. E vão ser amigos, vão ser pessoas normais. Então, é incoerente o senhor exigir a reação do outro quando o senhor tem essa posição já, como o senhor falou, e acabou de falar, que o senhor tem a verdade, que o senhor é certo, que o senhor que a pessoa não tem capacidade, não tem competência de contra-argumentar com o senhor e tal. É errado isso. É errado. Porque conhecimento é uma coisa. Conhecimento é uma coisa. Agora, sabedoria é outra bem diferente. Eu posso conhecer sobre todos os livros do mundo. Mas se eu não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento, de nada adianta. Não adianta eu conhecer o mundo todo e não saber reconhecer que o outro tem uma opinião diferente da minha. Então, encher de livros e de conhecimentos e títulos, né? Eu vi lá, eu pesquisei lá sobre o senhor, e vi que o senhor tem uma lista enorme de títulos e palestras e coisas que fez e certificados. Para mim isso não diz nada. Para mim é muito importante, eu acho que deveria até seguir o mesmo exemplo que o senhor. Mas se eu não tenho capacidade para poder entender que o outro pensa diferente de mim, então, para mim isso perde o valor, né? Perde o valor, não tem nenhum sentido, né? Então, a gente tem que começar por um princípio que a Bíblia ensina, que é humildade. Vamos começar por isso, a humildade. E a humildade começa reconhecendo que o outro pensa diferente, que eu tenho uma opinião, ele tem outra opinião. Agora, quando ele acredita num Deus, eu começo a atacar, falando que o Deus dele é uma podridão, que é um hipócrita. Então, eu já começo errando, né? Então, não se engane, porque no comecinho tá indo, mas aí começa a pegar lá, começa a pegar no pé. Começa a mostrar que aquilo não faz sentido. A pessoa vai se revelar. Mostrando mais uma vez que não tem o Espírito Santo para ajudar a pessoa a agir desta forma. É dessa maneira. Se de repente você encontrar pessoas mais sinceras, onde elas vão pegar e falar assim, ó, não, é verdade, isso daqui está incorreto, isso também eu não concordo, são coisas que eu não sei responder e realmente você está certo, não sei o que dizer, mas eu prefiro continuar com a minha fé assim. Opa, beleza? Beleza. Então ela está mostrando, concordando com o que eu estou trazendo. Concordando com o que o senhor está trazendo. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou arriscar até um palpite, né? O que o senhor está fazendo é uma comprovação, é até o contrário, olha que interessante, é um contrário. O que o senhor está fazendo é exatamente a comprovação de que o Espírito Santo existe. É simples assim. O Espírito Santo, ele faz com que o senhor negue aquilo que justifica o comportamento do outro. Então, essa forma de pensamento que está aí na sua mente é uma indução, é uma inspiração do Espírito. Agora, a única coisa é que o Espírito não pode se negar. Ele não vai se negar, porque ele só influencia. É o senhor que tem que pesar as coisas. Mas o senhor mostra que o outro está errado porque ele não tem aquilo, como se aquilo fosse o correto para ter. Como se sem aquilo não existiria o que deveria ter, o que deveria existir. Ou seja, é interessante isso, né? Vamos ver um pouco mais. Não vai brigar comigo por causa disso. Ela não está tentando mais me convencer do contrário. Que é a ideia da pregação aqui. Deixa eu ver se a pessoa, de alguma maneira, ela se arrepende. Não tem do que eu me arrepender. Tem sim do que os cristãos pararem
de ensinarem essas baboseiras e começarem a partir daí a se arrepender, a mudar a sua forma de visão, né, de mundo aí, e começarem a agir de uma maneira mais humana. Viu? Você está vendo? Ou seja, eu sou ateu. Mesmo que um anjo descesse vestido de luz, eu sou ateu. O senhor fala bobagem. O senhor tem que deixar de existir. O senhor tem que parar de falar coisas que eu não concordo. Eu sou a verdade. Eu sou perfeito. Isso é provocação gratuita, desnecessária. Afinal de contas, não é Tiago 1,19 que fala isso aqui, ó? Sabeis isto, meus amados irmãos? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí? Então, outra vez, é isso que o senhor está falando. Ou seja, o senhor fala um monte de coisa, um monte de agressão, chama outros palavrão, ofende e quer que ele contenha-se, sofredor, seja humilhado, você fica calado, você é uma porcaria, você é uma droga, você não vale nada, você não sabe pensar, você não sabe decidir, o que você acredita é errado, mas fique calado, não reaja não. Ou se reagir, reaja manso, porque eu tenho a verdade. Sabe, isso aí me leva muito a esses pensamentos de ditadores, sabe? O senhor fez referência há alguns minutos atrás, no vídeo, sobre política, né? E a gente, infelizmente, a vida da gente é política, né? Não tem como separar religião, política. Isso está tudo dentro, né? Está tudo dentro de contextos, né? Mas, historicamente, a gente sabe, os grandes ditadores, eles fazem isso. Eles calam a pessoa, porque eles são donos da verdade. Então, em outros vídeos, eu posso até dialogar com você sobre o que eu penso desse aspecto político, mas está errado. Está errado. Você não pode calar o outro e nem pensar que o outro tem que pensar como o senhor pensa. Né? E se o outro, independente de ser cristão ou não, se o outro pensar dessa forma, também ele está errado. Simples assim. Por quê? Porque você vai pensar assim, eu vou pensar assim, e ponto. Cada um vai pensar com o outro. Vai pensar como tem que pensar, como acha que tem que pensar. Se eu sentir que devo, não sei, influenciado pelo que você fala, seguir seu ponto de vista, tudo bem, mas eu não posso humilhar o outro pelo pensamento do outro. Eu não posso desprezar o outro pela forma como ele pensa diferente de mim. Isso eu não posso fazer. O que o pessoal normalmente acredita? Que eles, usando a própria ira e fazendo o mal para aqueles que falam as verdades, eles chamam de heresias, eles vão pegar e vão tentar fazer o mal para elas para calarem a sua voz. Certo? Pois é, e elas vão fazer isso simplesmente com o intuito de, não, eu estou fazendo aqui a obra de Deus. Eu estou operando da justiça de Deus. Está totalmente contrário ao que eles dizem seguir. Eu acho que o senhor está preso, né? Deve estar preso lá no século II, né? Você deve estar preso lá na origem da Igreja Católica, né? Onde os papas, eles eram os donos da verdade. Né? Você está preso lá, nesse lugar lá. Né? Você está preso no momento em que o catolicismo dominava os conceitos religiosos, né? E o Papa decidia com quem fulano ia se casar, né? E o que era heresia, o que não era. Né? Uma época em que vendiam lugares no céu, queimavam pessoas como bruxas. Né? Você está preso lá nesse tempo. Porque naquela época, aqueles que diziam que eram cristãos acreditavam que isso era a vontade de Deus. Os reis e os papas eram aqueles que dominavam a terra. Mas não é assim. O cristianismo é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. Você está preso nessa coisa antiga, né? Que chamavam de cristianismo. Então falta um pouquinho de estudo da sua parte. E não ficar preso nisso aí. Porque você está falando um monte de coisa que, na verdade, para mim, não traz comprovação nenhuma. Nenhuma. Nada. Entendeu? Porque são suposições e falta de conhecimento. É só isso. Né? Falta de conhecimento. O cristianismo não é isso.
Os cristãos não são essas coisas que eu estou falando, tá? E basicamente o que você vai ver são cristãos com ódio, com ira, com rancor, simplesmente cheios de arrogância, de maldade e tentando disfarçar o seu ódio com o aspecto de estou corrigindo a pessoa. No meu caso, não tem no que ela me corrigir, não estou errado, ué. Vai me corrigir como? Por isso que eu sou irrefutável nesses campos. Bom, então eu vou citar para o senhor uma escritura, um relato que está lá nas escrituras, lá na Bíblia, como o senhor fez referência aí, que vai ampliar um pouquinho sobre esse conceito de Cristo, que talvez o senhor desconheça, né? Isso está lá em, deixa eu ver aqui, está em João, no capítulo 2, tá? E diz assim, Cristo estava lá chegando no templo, né, certa vez, e ele encontrou alguns homens vendendo coisas lá na porta do templo. Ele podia chegar com esse paz e amor que o senhor está falando aí e falar, meus senhores, por favor, retire isso daqui, porque aqui não é o lugar, né? Por favor, vá para outro lugar, respeita as leis, né? Vamos ver o que o relato fala. E ele achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito uma açoite, é um chicote, tá? Uma açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Aqui, Sr. Toshio, o que ele está falando é que a gente tem que ser tolerante e manso. Mas tem alguns momentos em que a gente tem que ser imperativo. Não é não. Não adianta ficar com meios termos. Não é não. Eles sabiam que o templo não era um lugar de comércio. Eles sabiam que o templo era um lugar de reunião para adoração. Eles sabiam que o templo era um lugar para ordenanças sagradas. E, no entanto, eles estavam fazendo a entrada ali do templo, né? Antes da entrada, né? O pátio ali do templo, um lugar de comércio. Eles sabiam, eles tinham conhecimento. E Jesus Cristo então chega e tira, e não só tira, ele pega um chicote mesmo, espalha tudo aquilo e expulsa as pessoas de lá. Aí você fala, então ele não tem o espírito. Não, não é isso. Não é isso. Mas é porque a gente tem que pensar que Deus nos criou, e nos criou desde o início, desde a nossa origem, com coisas que devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Nós temos aqui na nossa consciência coisas que devemos e coisas que não devemos. Nós sabemos que não devemos matar, mas infelizmente tem pessoas que violam sua casa, que roubam suas coisas e que aproveitam da sua esposa, dos seus filhos. Nós temos pessoas que entram na sua casa e roubam o que você tem. Nós temos assaltantes nas ruas, nós temos traficantes, temos pessoas que matam por prazer, nós temos pessoas que fazem tráfico de órgãos, nós temos pessoas que ensinam erros, inverdades e manipulam a mente das pessoas para ganhar dinheiro. Então nós temos muitas coisas erradas acontecendo. Então isso é o mal. Então tem momentos que você tem que se defender. Tem que se defender mesmo. E tem que ser imperativo, e tem que ser duro. Não é não. Talvez eu devesse praticar mais a mansidão, isso é verdade, o senhor tem razão. Mas não dá para poder aceitar o extremo mal, sabendo que não deve, e você faz. Não deve, entendeu? Então, é um desafio muito grande, né, para nós cristãos e não cristãos fazer a coisa certa. Mas você não pode nunca falar que o cristão é isso, que o cristão é aquilo. Traga para você primeiro. Faça o que diz a Escritura, antes de olhar o que está no olho do outro, olha assim, ó, faça aqui, ó, esses 3 dedos aqui, ó, estão apontados para você. Então, antes de falar o cristão é isso, e eu como eu sou? Então, deixa eu modelar primeiro a minha forma de chamar a atenção do cristão. E aí, então, eu vou poder cobrar dele uma melhor atuação e uma melhor reação às coisas que eu falo. Eu espero que tenham entendido essa reação que eu tive a esse vídeo do Sr. Toshio. Mas eu não podia ficar quieto, porque na verdade me incomodou bastante, né? Não estou dizendo que ele não deva pensar o que ele pensa, não. Pelo contrário, ele deve pensar sim. Mas cristão não é isso, tá? E o cristianismo não é isso. E falta também um pouco de conhecimento sobre Darwin, essas leis científicas e que o senhor defende, né? E falta também contextualização dos textos da Bíblia.
falta bastante coisa para você achar o dono da verdade. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.